falar de Flamengo e São Paulo. Essa é a nossa primeira pauta de hoje, Flamengo e São Paulo. Situação complicada que foi ontem. E aí eu queria, obviamente, ouvir aí dos senhores o que vocês acharam em relação ao jogo de ontem. Então, vamos lá. Começar aí. Eu sempre começo, né? Você é o primeiro. Cara, vi um jogo diferente. Não vi um jogo como o Flamengo veio fazendo aí nos últimos jogos. O Flamengo viu o Flamengo até melhor do que o São Paulo dentro do jogo. Vi um time mais interessado em buscar o resultado. Só que aquilo, cara, essa vontade, ela veio tarde demais. Eu acho que o Flamengo, ele perde essa final da Copa do Brasil no primeiro jogo, quando o time entra da forma como entrou, desinteressado, sem vontade, parecia que estava disputando, até falei aqui da outra vez, parecia que estava disputando casados e solteiros, entendeu, cara? Reuniu a galera ali, deu o uniforme e vambora. Então, assim, eu vi um time diferente nesse jogo, né? Porém, assim, era um jogo que a gente sabia que ia ser difícil, porque era dentro da casa do São Paulo, no Morumbi, mais complicado, com a torcida deles. O Flamengo não soube aproveitar o primeiro jogo. Dentro de campo, eu vi até um esquema montado, por incrível que pareça, pelo São Paulo, até um esquema diferente e melhor do que foi no último jogo contra o São Paulo. Eu gostei muito de ver o Gerson atuando ali pelo lado direito, tá? Que inclusive ele atuou assim também contra o jogo do Goiás. O Goiás ele jogou muito flutuando, eu vi o Gerson muito livre ali, tá? E contra o São Paulo, eu vi o Gerson atuando mais pelo lado direito, fazendo o papel ali que seria o papel que normalmente o Everton Ribeiro faz, tá? Gostei da atuação do Gerson, achei, mais pra frente vai até falar pra mim, um dos melhores em campo, entendeu? Mas, cara, é aquilo, o Flamengo buscou jogar dessa forma tarde demais, e dentro da casa do adversário acaba se tornando mais difícil. A gente sabia que seria difícil, mas pelo que o Flamengo apresentou em campo, cara, poderia ter sim ter saído com a vitória e o título. Porém, infelizmente, ele não veio. O título não veio, né, cara? Porque não é só pelo jogo de ontem, né? Não veio devido a uma sequência do Flamengo aí muito ruim com o técnico. O jogo de ontem era um jogo para ter sido o jogo do Maracanã, porque o Flamengo marcou em cima o tempo todo, linha alta o tempo todo, meio-campo preenchido. O Pedro, talvez algumas pessoas tenham implicância com o Pedro. O Pedro ontem jogou bem, foi uma boa referência dentro do ataque. Tudo bem que o primeiro lance lá, ele perdeu a passada, perdeu o gol. O Gerson, como você falou, Jorge, estava muito bem pelo lado direito, flutuando o tempo todo. A Arrascaeta, infelizmente, não estava em forma, né? Estava um pouco fora do ritmo. Tem até um lance dentro da área que o Arrascaeta, ele tipo uma bola sobrou, ele vai na bola, só que a falta de ritmo dele faz ele não tomar a pancada para sofrer um pênalti. O Pedro segurou bem a bola, o time abafou, o Pulgar jogou muito, o Thiago Maia fez uma boa função. Agora, o Rossi demonstrou que agora temos um goleiro que sabe sair do gol, por mais que vai falar do lance do gol que ele socou. Pô, mas e a bola veio. Não teve culpa nenhuma, cara. Minha opinião. Não, tem gente que acha que foi culpa dele. Porque ele toca a bola, mas o time não tá concentrado. Não tinha ninguém na sobra. Não, para fazer o abafa. Faltou alguém na sobra ali, exatamente. Quando ele soca a bola, ninguém vai pra frente. Mas tem gente que acha que ele saiu errado. Pra mim, ele não saiu errado, ele saiu certo, ele socou a bola. E só não te cortando, mas menos de um minutinho. Cara, e outra, ele sempre foi muito criticado pela saída de bola dele com os pés. Ele sempre teve essa. Cara, mas o cara, ele, pra mim, assim, teve boas saídas, boas, né? Conseguia sair bem com os pés. Eu achei ele muito bem na partida também. Muito bem, muito bem. O Rossi demonstrou toda, digamos, aquela confiança, né? Que a gente precisava no gol, porque o Matheus ainda é garoto, tem muito que aprender ainda. Porque como é que um goleiro do Boca Júnior, que jogou em La Bombonera, e foi ídolo dentro do Boca, era banco do Flamengo para um goleiro que acabou de vir do Júnior. Então, bem, lógico, o Sampaoli, muita coisa não faz sentido com o Sampaoli, né? Mas, infelizmente, a gente jogou muito tarde, de uma forma que fizesse valer o time que nós temos, e perdemos. E detalhe,
Gabriel Barbosa. Cara, o Gabriel Barbosa parece um cachaceiro e acabou de sair do botequim e entrou. Gabriel Barbosa disputou 2 bolas, perdeu 2 bolas que, cara, totalmente, porra, fora de conexão com o time, fora de conexão de tudo, Gabriel. E detalhe, estão falando em renovação do Gabriel Barbosa. Cara, como é que eu vou renovar com um cara que no 2023 não pode ser um resumo no Gabigol? Mas ele tem que rever muita coisa do jogo dele. Ele bota a 10 do Flamengo achando que é meia, sendo que o principal forte dele ele não faz, que é aquele arranque pela direita que ele tinha, aquele chute que ele fazia cruzado no ângulo do goleiro. Ele não faz. Aquele Gabriel que iniciou no Flamengo de 19, de 20, cara, tá muito longe de ser de um cara que o Flamengo pode renovar pagando 2 contos. Não pode. Eu acho, na minha visão, em relação a esse jogo, eu acho que um dos caras que mais sofreram nesse jogo foi o Bruno Henrique. Eu via realmente a decepção dele realmente não ter ganho esse campeonato. Para um cara que, pô, a gente viu que estava machucado, voltou, se renovou, voltou por cima, jogando um bom futebol. É o cara ali que faz o gol ali na hora, porque a bola ia bater na trave e não ia entrar. Então ele é um cara que estava presente no momento certo, na hora certa. Parece que a bola procura o cara, né? Parece que a bola procura o cara. Ele. E obviamente eu vi que muitos jogadores sentiram muito, mas eu quero deixar o adendo aqui que eu acho que o Bruno Henrique sentiu demais, né? Tanto que teve um momento que o próprio Dorival veio em cima do Bruno Henrique, consolá-lo. E acho que foi a imagem que mais viralizou na internet, foi a imagem do Bruno Henrique naquele momento ali que ele tá sentado ali, com a mão na cabeça. Foi o Dorival consolando os caras. Ele fez o trabalho do que o São Paulo tinha que fazer, né? Exatamente. A gente até viu o Bruno Spinel no primeiro momento também batendo ali nas costas, apoiando os jogadores, mas o São Paulo aí meio que jogos seguidos, né? Primeiro jogo ele sai no primeiro tempo ainda, nem tinha acabado. Segundo jogo agora ele sai, não recebe medalha. Eu lembro que quando o Flamengo, naquela era vencedora ali ainda, né? 2019, 20 e tal, mas no final de 19, quando a gente disputa o Mundial, o Jorge Jesus fez questão de manter todo mundo dentro de campo ali para receber a medalha e tudo mais. E assim foi, né? Quando a gente perdia alguns títulos, a gente sempre ficou ali, né? A gente que eu falo, os jogadores do Flamengo, para receber a medalha. Mas falando um pouco do jogo, cara, ontem eu vi um Flamengo, como sempre, com vontade, né? Eu sempre vi os jogadores em si querendo, buscando o jogo, só que não conseguindo. Ontem foi um jogo que eles colocaram mais vontade do que o normal, buscaram o jogo a todo custo, né? Fala assim, vamos tentar ser campeão, se fecharam ali. Talvez aquela reunião que aconteceu antes do primeiro jogo ali, né? Que só os jogadores e tal, não surgiu muito efeito no primeiro jogo, mas no segundo ali já possa ter surgido algum efeito. Desculpa te cortar, mas depois eu vou falar sobre essa questão das portas fechadas, que eu acho que teve um outro motivo, mas vamos lá. Tudo bem, mas eu não tô a par do assunto, né? Ali da reunião, mas parece que fez um efeito agora no segundo jogo e eles usaram a semana, né? Entre o primeiro e o segundo jogo para alguma coisa, né? A gente vê uma evolução, a gente vê um esquema tático ainda falho, mas com os jogadores querendo. Você vê o jogador do Flamengo, ele sempre chega atrasado na bola. Parece que o campo pro Flamengo ficou maior, né? Que eles não estão ocupando os espaços corretos, né? A gente sempre costuma dizer que jogador experiente, ele encurta caminho no campo. Isso aí. Né? Ele não precisa correr muito. O Felipe Luiz faz muito isso e tal. Jogadores mais experientes. Isso, eles encurtam o caminho dentro do campo. O Flamengo parece que todo mundo é juniores, cara. Que o campo tá muito largo, tá muito, né, comprido. E eles sempre estão chegando atrasado na bola, estão chegando depois. E a gente, poxa, se você pegar jogador por jogador, dificilmente o Flamengo vai perder para o time que vai enfrentar. Você pega jogador por jogador, dos 11 que estão em campo, 8 do Flamengo, 7 do Flamengo são melhores do que os outros, né? Salvo alguma posição, por exemplo, o Rafinha é melhor do que o Wesley e tal, quem der uma promessa e tudo mais. O goleiro ali do São Paulo tá com mais segurança do que o nosso. Quando você vê alguns programas quando faz aquele um contra o outro, né, cara? Que faz aquele comparativo. O mano a mano, né? O mano a mano. Você vê que o Flamengo... E se você pegar a característica também, poxa, a gente tem tanto o Léo Pereira quanto o Fabrício Bruno velozes.
O Ayrton Um bom Lucas, passe. veloz. O Wesley, veloz. Mas estão sempre tomando bola nas costas. Agora, Mas isso aí pode ser uma característica do São Paulo de não saber armar uma boa defesa. É isso que eu tô falando. Os jogadores, Porque eles querem. Peça nós temos. Isso. Né? Peça nós temos. E boas Visualmente, peças. Boas E peças. boas Boas peças. E boas peças. Isso, você vê os jogadores querendo. Mas o esquema não ajuda. Né? A gente ouvia falar a semana toda, a gente fala também a semana toda. O coletivo do São Paulo tá muito forte. O São Paulo, ele falou um negócio na entrevista dele, que ele falou o seguinte, não souberam me aproveitar e eu não soube aproveitar Acho esse que não foi na elenco. entrevista, que ele falou pro elenco mesmo, dentro do Não, ele foi vestiário. dentro do vestiário. Dentro Né? do vestiário ele falou isso, aí, cara. Falou dentro do vestiário, vestiário. Isso. O técnico falar um Mas, negócio Carlos, desse é forte. Mas, falar Carlos, pra eu desse. posso falar assim, cara, eu entendo a colocação que o Elias bota aí, eu vi mais vontade. Cara, essa vontade, independente de qualquer coisa, ela tinha que existir. Porque os caras são pagos e bem pagos para Isso produzir aí. dentro de campo. Cara, independente se teve uma afinidade ou não com o técnico. Cara, isso daí é o mínimo que os caras podem fazer. Os caras estão, hoje no maior clube do Brasil, um dos maiores clubes do mundo. E não é porque a gente é flamenguista, porque a gente sabe que é, cara. A gente sabe que é. Então, assim, essa vontade, esse tesão em campo, essa coisa, essa vibração, ela tem que existir sempre, em todos os jogos. Tem lógico.